Deus não demora. É a gente que atrasa. Que atrasa. Tem gente que era para estar vivendo hoje, o que ela está vivendo era para ela estar vivendo em 2015. Mas só que ela atrasou a vida dela. Ela começou a dar não, começou a dar desculpa, e hoje ela está vivendo. Então não é Deus que atrasou, a promessa sempre esteve de pé. Tem gente que fala, nossa, a promessa cumpriu tarde. Não, é você que atrasou. Tanto é que quando Deus chama Zaqueu, ele disse, desce depressa. Deus, ele tem pressa de nos abençoar, só que a gente é teimoso, né? A gente vai deixando, não, é que demorou, não. É que a gente que atrasa. Sim. Então, assim que eu conheci Jesus, eu falei, não, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Você vê que as pessoas ouviam falar de Jesus, não tinha na época de Jesus, vamos fazer um curso, não. Irmão, é isso, você crê, você acredita, vamos se entregar, vamos servir, o chamado era isso, larga tudo e vai, e Deus proverá e as coisas vão acontecer. Então tem muitas pessoas que, não é Deus que está atrasando, é ela que, ela vai levando, ela vai deixando, não, depois eu vejo, a procrastinação, agora não dá, né? A condição, irmão, Sim. Deus, ele sempre vai chamar você. Sempre a sua visão, sempre aquilo que Deus ele tem para sua vida é maior do que sua condição. Tudo que Deus te chamar, você nunca vai ter todo o recurso. Você nunca vai ter todo o recurso. Mas se você acreditar na provisão dele e ir, você vai ver que as coisas vão fluir e Deus vai começar a abrir portas, Deus vai começar a abençoar. Foi assim com Davi, foi assim com Moisés, foi assim com Noé. Todos os homens que foram chamados, eles não tinham condição. Mas Deus já tinha mostrado para eles. Só que eles tinham que acreditar, eles tinham que fazer a parte dele. Sim. Então, muitas vezes a gente fica esperando, né? Esperando o tempo certo. Não, o tempo é hoje. É hoje que Deus quer mudar a sua vida, é hoje que Deus quer transformar você, é hoje que Deus quer abrir porta, é hoje. Então, decida hoje, que você vai ver que a sua vida, a partir de hoje, vai ser diferente. Pastor, como assim, ao Sim. seu entender, né? Aquelas pessoas que acham que tem um chamado, mas assim, às vezes é uma igreja grande também Sim. que tem vários processos, né? Isso. Então, até chegar, ficar conhecido, é um pouco mais difícil, Isso. né? Então, assim, às vezes, muitas pessoas desistem, né? Por isso, às vezes, pela dificuldade de atingir passar por todo esse processo, né? Você tem que entender que existe o processo do amadurecimento, né? Então, não é que Deus ele demora ou que Deus está preparando. Deus não está preparando nada. Pelo contrário, é você que tem que se preparar para aquilo que Deus ele vai te dar. Sim. Então, muitas pessoas elas não suportam o processo por causa disso. Ela quer as coisas na hora dela, do jeito dela. Mas tem coisas que se Deus te der hoje, você não vai... Um exemplo, se Deus hoje te der um helicóptero, o que você vai fazer? Então, né? Como você vai não colocar? Tem projeto, né, para isso. É igual uma vez a pessoa, falei, escreve um pedido de orar para que Deus te dê algo. A pessoa, não, quer um avião. Eu falei, querido, Deus pode dar. Mas se hoje ele te der, onde você vai colocar? Vai guardar. Falei, mas você tem um carro? Não. Você tem uma moto? Não. Você tem uma bicicleta, pelo menos. Quer pular o processo. Então, comece pequeno, mas sonhe grande. Sim. Então, as pessoas, que nem o que eu estou vivendo hoje, que nem esses tempos eu estava pregando na África, fui fazer missão, que nem agora eu vou para Israel. O que eu estou vivendo hoje são sementes que eu plantei há 14 anos atrás. Então, tem gente que fala assim, nossa, é de repente. O de repente demora 10, demora 4, demora 10, 20 anos. Então, você tem que ir fazendo e deixar Deus ir guiando e as coisas vão acontecendo. Então, é ela ter essa disposição, né? É ela entender que Deus chamou ela e ela se dispõe e as coisas vão fluir e as coisas vão acontecer. O pastor falou do podcast, né? Nós, desde 2015, né, que eu comecei esse canal no YouTube, mas aí sempre... A gente não tinha o propósito ainda do podcast, que o podcast surgiu depois, né? Sim. Mas, assim, sempre fazendo alguns conteúdos da faculdade e tudo mais. Mas aí eu, junto com meu filho, falei, aqui, vamos fazer agora, né? Mas Deus sempre foi direcionando também, né? Mas, às vezes, teve um momento que a gente parou, como o pastor fala.